Bandeirantes, 7h01. O governo federal já fala em novas medidas para conter os gastos públicos, caso o pacote aprovado pela Câmara e pelo Senado não seja suficiente. Ontem, os parlamentares concluíram a análise das matérias, mas com a modificação de algumas medidas. Com isso, a economia será menor do que é prevista pelo Palácio do Planalto. O Ministério da Fazenda sustenta que será só 2 bilhões de reais a menos, mas outros economistas falam de uma redução de mais de 8 bilhões. Com o pacote fiscal aprovado no Congresso, o governo espera uma reação mais serena do mercado, principalmente em relação ao dólar. Se as medidas não sustentarem a queda nas despesas, o Executivo vai agir, destacou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Executivo, em qualquer esfera de governo, seja uma prefeitura, seja um Estado, ele tem que ter como prática a revisão de gasto. Isso não pode ser uma coisa assim, agora nós vamos começar a fazer isso. Isso tem que ser uma rotina. O ministro minimizou a desidratação das propostas feita pelos parlamentares. O mercado contava com um aperto de cintos maior e esse é um dos motivos para a disparada do dólar nos últimos dias. Ao lado do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o presidente Lula reafirmou a confiança na indicação e garantiu. Eu queria, Galípolo, dizer para você uma coisa muito importante. Eu quero que você saiba que você está aqui por uma relação de confiança minha e de toda a equipe do governo. E eu quero te dizer que você será certamente o mais importante presidente do Banco Central que esse país já teve, porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve. Porque eu tenho certeza que pela tua qualidade profissional, pela tua experiência de vida e pelo teu compromisso com o povo brasileiro, certamente você vai dar uma lição de como é que se governa o Banco Central com a verdadeira autonomia. O governo agradeceu ao Congresso pela aprovação do pacote fiscal em menos de uma semana. A equipe econômica segue de olho no benefício de prestação continuada, que passou de 5 para 8 bilhões de reais em apenas 3 anos. Por isso, novas medidas de ajuste no BPC não estão descartadas. O Congresso permitiu que mais de uma pessoa da mesma família siga recebendo os recursos, inclusive quem tem bens como imóveis. Mas aumentou o rigor para o acesso, com biometria e atualização de cadastros. O reajuste do salário mínimo será limitado a 2,5% acima da inflação. O valor oficial ainda vai ser confirmado, mas deverá ficar em R$ 1.518 no ano que vem. Já o abono salarial passará gradativamente a ser pago a quem ganha até um salário mínimo e meio e não mais 2. O presidente do Senado enalteceu o trabalho dos parlamentares ao longo desta semana. Mesmo com a aprovação do ajuste fiscal, Rodrigo Pacheco disse que a eficiência dos gastos e o tamanho do Estado devem ser discutidos no ano que vem. Ele citou como exemplo as emendas parlamentares, que, na visão do senador, devem uma destinação para projetos estruturantes do país. Certamente 2025 vai ser pautado por uma discussão sobre a qualidade do gasto público, o tamanho do Estado brasileiro, combater privilégios, combater desperdícios, combater excessos, ter mais eficiência no gasto público. E eu tenho perfeita convicção de que isso pode ser feito pelo Congresso Nacional em 2025, como foram feitas todas essas medidas muito difíceis até, uma dificuldade enorme de uma reforma da Previdência, uma dificuldade enorme para uma reforma tributária, há uma dificuldade de controle de gasto público, não há dúvida, mas o Senado cumprirá o seu papel em 2025, como certamente a Câmara também o fará. Então, as consequências disso para o mercado, em relação a câmbio, a juros, etc., nós esperamos que sejam positivas. Na avaliação do cientista político e colunista da Rádio Bandeirantes, Fernando Schiller, o pacote fiscal do governo sai enfraquecido. Ele entrou frágil no Congresso Nacional, saiu mais frágil ainda, basicamente ficou concentrado na limitação da política de reajuste do salário mínimo. Na verdade, quem paga a conta é quem ganha o salário mínimo, quem está na base lá do regime geral da Previdência ou quem é beneficiário já do BPC, do benefício de prestação continuada. E, obviamente, os chamados super salários ficaram de fora, praticamente continua tudo como está, que era um pouco previsível. A verdade é que a promessa ou aceno a que haveria um corte dos chamados super salários que vão além do teto do funcionalismo público, funcionou como uma espécie de bode na sala no pacote, uma espécie de justificativa na qual ninguém de fato colocou força política e acabou ficando de fora dessas medidas.